Bem atrás das linhas da Rússia, no Oblast de Sumy, uma operação secreta está em andamento. Membros de elite da Unidade Especial Timor da Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, Diretoria Principal de Inteligência, trabalham intensamente. A operação foi massiva e inteligente e acaba de destruir centenas de soldados de Putin e colocar a Rússia em desvantagem em sua ofensiva de verão em Sumy. A Unidade Timor acabou de eliminar as forças russas. Você não vai acreditar no que eles conseguiram realizar profundamente atrás das linhas inimigas. Em 5 de agosto, o Kiev Post relatou que a Unidade Timor do Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia havia completado uma operação em grande escala dentro de Sumy. Isso deteve o avanço do inimigo e causou baixas massivas nos soldados invasores russos. Os números já estão disponíveis. De acordo com o Diretoria Principal de Inteligência, impressionantes 334 soldados russos foram eliminados em uma única operação, com outros 550 sendo feridos. Toda a operação ocorreu em Sumy, que fica no nordeste da Ucrânia, e tem sido alvo de uma ofensiva. Isso começou em janeiro de 2025 e se intensificou durante o verão, quando Putin dedicou 50 mil tropas para a região. O objetivo de Putin é criar uma zona tampão entre Sumy e a vizinha Oblast de Kursk, que a Ucrânia contra-invadiu em agosto de 2024. A lógica é simples. O tampão impede futuras incursões em território russo. O problema de Putin é que criar essa zona tampão exige que a Rússia conquiste uma vasta área territorial, o que não está ocorrendo. Operações como a que a Unidade Timor realizou são o motivo pelo qual a Ucrânia forneceu detalhes básicos de como conseguiu realizar essa operação massiva. O Kiev Post relata que o Diretoria Principal de Inteligência trabalhou ao lado de várias outras unidades ucranianas, incluindo o Batalhão Siberiano Chimera, Yunga Primeira Linha, o Grupo Corvo e o 6º Destacamento de Operações Especiais do Exército Ucraniano. Todos cumpriram suas funções na Operação Sumy, embora o Diretoria Principal de Inteligência não detalhe como, o que é compreensível. O ocorrido em Sumy pode servir de modelo para futuras operações atrás das linhas inimigas. O Diretoria Principal de Inteligência não quer entregar o jogo agora que tem uma estratégia de sucesso, mas está disposto a dar dicas. No entanto, a mídia United 24 diz que a Operação Sumy da Ucrânia envolveu combate corpo a corpo com as tropas russas. O suporte foi fornecido por artilharia, fogo e drones visão em primeira pessoa. Isso sugere que a Ucrânia pode ter atraído soldados russos para uma luta, canalizando-os para zonas de morte para que sua artilharia e drones pudessem atacar. Alternativamente, os operativos da Diretoria Principal de Inteligência podem ter passado dias ou semanas localizando alvos russos-chave. Dessa forma, a Ucrânia poderia posicionar seu armamento pesado para maximizar os danos. Desde o início do conflito terrestre, a situação é incerta e a Diretoria Principal de Inteligência não está disposta a nos informar. A Diretoria Principal de Inteligência divulgou um vídeo no Telegram com trechos da operação. O vídeo de 2 minutos e meio confirma o relato da United 24, mas também mostra o sigilo da operação. Rostos borrados e vozes abafadas marcam o início, enquanto os operativos da Diretoria Principal de Inteligência parecem discutir seus planos. Nomes das unidades envolvidas aparecem na tela antes do vídeo mostrar imagens de combate. Helicópteros decolam e caminhões blindados avançam pela floresta de Sumy em direção às linhas russas. Então, os tiros começam. É mostrado um vídeo de combates diretos no terreno, com tropas russas sendo abatidas e capturadas. Drones são lançados aos céus e logo caem em queda livre. O que parecemos estar assistindo são trechos de uma grande emboscada em andamento, com apoio de drones e artilharia mencionados pela United 24. Os soldados russos não tiveram chance. Pegos completamente de surpresa pela operação da Diretoria Principal de Inteligência, eles só tinham 2 escolhas: morrer para as armas da Ucrânia ou se render aos soldados no chão. A filmagem mostra a Ucrânia disparando várias armas. E sabemos o resultado. Mais de 300 soldados russos estão mortos, mais de 550 feridos. Agora, as posições inimigas foram limpas e a Ucrânia ocupa o território. Putin esperava manter isso para garantir o fornecimento de comida e munição para seus outros soldados em Sumy. Retomaremos esse ponto em breve. A Diretoria Principal de Inteligência também divulgou uma declaração elogiando sua incrível operação em Sumy.
Segundo publicação no Telegram da organização, os combatentes da Diretoria Principal de Inteligência detiveram a ofensiva inimiga na região de Sumy, derrotando mais de 8 companhias de ocupantes. Os lutadores da Unidade Especial Timor da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia impediram o avanço russo em direção a Sumy. Durante a operação especial, os batedores conseguiram entrar na retaguarda inimiga, limpar as posições dos ocupantes e ganhar uma posição. O que vemos aqui não é uma operação defensiva, como a maioria das ações da Ucrânia em Sumy atualmente. A Diretoria Principal de Inteligência partiu para o ataque. Surpreendeu os soldados russos, que se julgavam seguros no território ocupado, e os eliminou. Ao final do ataque da Ucrânia, mais de 8 companhias de soldados russos estavam mortos ou feridos, permitindo que a Ucrânia retomasse o controle do território que antes possuía. O ataque em Sumy é significativo por várias razões, principalmente porque a Ucrânia acabou de prejudicar seriamente a logística russa naquela região. O avanço dos moscovitas foi interrompido devido à falta de provisões e munições, segundo o Telegram Diretoria Principal de Inteligência. Isso é uma péssima notícia para Putin. Como mencionado, Putin dedicou cerca de 50 mil soldados ao braço de Sumy da ofensiva de verão, evidenciando seu desejo de conquistar território na região. A Rússia precisa de uma zona tampão para evitar uma nova invasão como a de Kursk. E se a ofensiva de Sumy terminar com a Rússia tomando todo o Oblast? Isso beneficia Putin, pois lhe dará vantagem em futuras negociações de paz com a Ucrânia. Mas desde o início, a invasão russa a Sumy tem falhado. No final de maio, o Guardian relatou que a Ucrânia ordenou a evacuação de 200 assentamentos em Sumy, preparando-se para o avanço russo. Um mês antes, o The New Voice of Ukraine afirmou que a Rússia conquistou 4 vilas e cerca de 347 milhas quadradas de território em ataques. Isso foi um prelúdio para a ofensiva de verão. Desde as primeiras vitórias, as forças de Putin em Sumy não têm tido sucesso. Até 26 de junho, a Associated Press News relatava que as forças da Ucrânia conseguiram parar todos os avanços russos em Sumy, estabilizando as linhas de frente e colocando Putin em uma posição onde ele estava sacrificando centenas de soldados por dia sem nenhum progresso real. A Ucrânia também usou o tempo dado a ela por seus bravos defensores para formar um grupo especial de defesa. Isso é dedicado a melhorar as fortificações e acelerar a construção de barreiras defensivas dentro do Oblast. Putin teria odiado ouvir que, enquanto as tropas estavam em um impasse contra as forças da Ucrânia, as defesas do país se fortaleciam a cada dia. O que tudo isso tem a ver com a operação de 5 de agosto da Diretoria Principal de Inteligência? Para sustentar os 50 mil soldados enviados para Sumy, a Rússia precisa assegurar que eles estejam abastecidos com comida e munição. Isso é Guerra Terrestre 101. Soldados não podem operar efetivamente com fome, pois os enfraquece e pode torná-los mais propensos a se renderem à Ucrânia, na remota chance de que isso possa alimentá-los. Quanto à questão da munição, é desnecessário comentar. Soldados russos sem munição não conseguem lançar assaltos. As tropas ucranianas não temerão armas pequenas que não disparam. Eles não serão impedidos de lançar futuras operações quando souberem que a artilharia russa não tem projéteis suficientes para detê-los. O Diretoria Principal de Inteligência destruiu um componente essencial da cadeia de suprimentos de Sumy da Rússia. Ele agora possui território atrás das linhas de frente, de onde pode lançar ataques futuros que enfraquecem ainda mais a posição russa no Oblast de Sumy. Isso já seria o suficiente para enfurecer Putin. Porém, o Diretoria Principal de Inteligência conseguiu mais durante a Operação SUMMI em 5 de agosto. Inspirou muito medo nos soldados russos que tentavam tomar território no Oblast. Segundo a postagem do Diretoria Principal de Inteligência no Telegram, interceptações de rádio revelam que soldados russos recusaram-se a invadir posições na área de responsabilidade da Unidade Especial Timor, usando justificativas forçadas. Isso é enorme para a Ucrânia. A Unidade Timor inspirou tanto medo nos soldados russos Sumy que eles estão desobedecendo ordens diretas de seus comandantes para continuar os ataques. É compreensível a hesitação de qualquer unidade de contra-ataque em lançar um ataque, dado o número de mortes causado apenas pela operação da Unidade Timor. E isso antes de você perceber que muitos dos soldados da Rússia em Sumy já estavam aterrorizados antes do ataque de Timor em abril de 2025. Segundo Niko Vorobyov,
da Al Jazeera, a Rússia iniciou uma nova campanha de recrutamento no dia 1º visando alistar 160 mil novos soldados para o exército devastado pela guerra de Putin. Foi a maior campanha de recrutamento da Rússia em mais de uma década. Tudo isso para cumprir um decreto presidencial de 2024, no qual Putin ordenou o reforço das Forças Armadas da Rússia para 25 milhões de pessoal. A Rússia não se importa com quem recruta, desde que tenha pessoas para enviar às linhas de frente. Vorobyov conversou com um jovem de 21 anos dos arredores de Moscou, que se escondia das autoridades, em uma tentativa desesperada de evitar ser enviado para a linha de frente na Ucrânia. Fui convocado para recrutamento na primavera de 2024 mesmo com hipertensão. E no outono, a polícia estava me procurando para me recrutar à força, disse Bogdan. Ele então explicou seu plano de ir para São Petersburgo, onde espera obter a isenção médica negada em Moscou. Qual a relação disso com a greve na unidade Timor, em 5 de agosto? A resposta está no destino usual dos recrutas russos. Isso é de acordo com Oleg Ignatov, que é um analista sênior da Rússia no grupo de crise. Os recrutas podem ser enviados para regiões fronteiriças com a Ucrânia, como Belgorod e Kursk, podendo teoricamente participar de combates nessas áreas, explicou Ignatov a Al Jazeera. Tecnicamente, esses recrutas não deveriam entrar na Ucrânia, mas o uso da palavra tecnicamente sugere que isso não importa para a Rússia. Se for necessário reforçar a linha de frente, esses recrutas podem acabar sendo enviados para operações nessa área. Agora, pense em onde a Operação Timor ocorreu em Sumy e qual região russa faz fronteira com Sumy e Kursk. A campanha de recrutamento da Rússia, em 1º de abril, apenas forçou jovens aterrorizados a deixarem suas casas. E para um oblast, que foi invadido pela Ucrânia no passado e ainda está sujeito a ataques até hoje. Alguns dos soldados russos aterrorizados em seguir as ordens de seu comandante podem incluir recrutas convocados pela Rússia há meses. Mesmo que não sejam, a Ucrânia conseguiu criar medo dentro de Sumy e possivelmente em Kursk. Isso será tão eficaz em retardar a ofensiva de verão russa quanto a escassez de suprimentos resultante da operação da Unidade Timor. E há outro pequeno bônus que vem da criação deste medo. A Rússia não gosta muito de soldados que se recusam a seguir ordens. Em 28 de julho, a CNN informou que a Rússia começou a aplicar punições severas a soldados russos que se recusam a obedecer às ordens de Putin. Entre essas punições está a prática de sacrificar soldados para Baba Yaga, que a CNN diz ser uma bruxa do folclore eslavo que come suas vítimas. O suposto sacrifício envolve um membro do serviço russo que se recusa a lutar por Putin, sendo amarrado a uma árvore e deixado à própria sorte. A fome é uma possibilidade definitiva, ainda mais agora. A operação da Unidade Timor cortou o fornecimento de alimentos para algumas partes de Sumy. Morte devido à exposição aos elementos. Ou uma arma ucraniana também poderia acontecer. O melhor cenário para um soldado russo que é submetido a este terrível castigo no campo de batalha é que soldados ucranianos o encontrem e decidam prendê-lo. A Rússia está disposta a matar seus próprios soldados por recusarem ordens durante a guerra. Diretoria Principal de Inteligência afirma que soldados russos estão usando desculpas fracas para justificar a incapacidade de atacar a Unidade Timor após o ataque de 5 de agosto. Isso não agradará Putin. É provável que os soldados que se recusaram sejam punidos de alguma forma. Essa punição pode implicar em ser retirado da linha de frente e enviado para uma prisão russa ou sacrificado brutalmente em um campo de batalha para uma bruxa do folclore eslavo. De qualquer forma, não importará para a Ucrânia. Isso apenas significará que mais tropas russas serão retiradas da equação do que as diretamente mortas ou feridas pelo ataque da Unidade Timor. O medo é uma arma poderosa, e a Ucrânia está usando-o em Sumy, em um nível sem precedentes. Voltando à ofensiva russa em Sumy, já discutimos como a Ucrânia paralisou as tropas russas na linha de frente em junho. Porém, Putin continuou ordenando ataques nas semanas seguintes. O Kiev Post diz que Sumy agora representa 11% de todas as ações de assalto da Rússia, o que é um número enorme. A Rússia segue ativamente tentando tomar Donetsk, mas esses ataques não estão levando o país a lugar nenhum. As forças de Putin avançaram cerca de 75 milhas em Sumy no assalto inicial ao Oblast, mas não ganharam muito terreno desde então.
A região responsável por 11% dos ataques da Rússia não mudou nada. Segundo o canal Deep State Telegram, que relatou em 2 de agosto, os intensos ataques russos renderam um total de 0 milhas quadradas de Sumy. Desde o impulso inicial, o ataque da unidade Timor deixa a Rússia em números negativos. Não sabemos exatamente quanto do território ocupado. A Diretoria Principal de Inteligência conseguiu recuperar dos russos em 5 de agosto, mas sabemos que a Diretoria Principal de Inteligência invadiu várias posições russas, matando, ferindo ou capturando centenas de soldados. A Rússia não está contra-atacando nas regiões recém-tomadas, devido ao medo criado pela Diretoria Principal de Inteligência. Os drones e a artilharia da Ucrânia estarão focados neste território, indicando que futuros assaltos resultarão em grande derramamento de sangue. Isso significa que, apesar de sucessos iniciais, a Rússia está perdendo terreno no Oblast, onde pretende criar uma zona tampão. Isso não deveria ter ocorrido e coloca em risco o objetivo de Putin de proteger Kursk de futuras contra-invasões. Se mais operações como a da Unidade Timor permitirem à Ucrânia retomar mais território em Sumy, os poucos avanços das forças russas nos últimos meses terão sido em vão, o que é uma má notícia para Putin. Não apenas pela humilhação óbvia. Isso ocorre com 50 mil de suas tropas falhando em conquistar mais território e até mesmo perdendo território para a Ucrânia, mas também porque a Rússia pode não ter muitos dos 50 mil soldados restantes. Em 5 de agosto, a Nova Voz da Ucrânia divulgou números do Ministério da Defesa do Reino Unido. Ministério da Defesa. De acordo com o Ministério da Defesa, a Rússia já sofreu impressionantes 260 mil baixas até agora, em 2025, com suas perdas diárias médias apenas em julho, totalizando 1.072 pessoal. Aproximadamente 11% de todos os ataques russos durante o verão foram concentrados em Sumy, de acordo com estimativas. A ofensiva de verão iniciou no fim de maio, estando em andamento por cerca de 66 dias, aproximadamente 2 meses. Suponhamos que a taxa de assalto da Rússia esteja diretamente correlacionada com suas perdas diárias. Com base nos dados de julho e na taxa de 11% de assaltos em Sumy, estima-se que a Rússia esteja perdendo 11.792 soldados por dia nessa região. Multiplique isso por 66 dias. Isso nos dá um total de baixas em Sumy de 7.782, o que está se aproximando de 1/5 de toda a força que Putin dedicou à Oblast. E isso foi antes da Unidade Timor adicionar mais de 800 baixas a essa lista em um único dia. Agora, esses números são muito aproximados. A Rússia pode ter perdido menos em Sumy. É possível que tenha perdido ainda mais, a depender do número de soldados dedicados aos ataques em Sumy comparado a outros locais. O que é certo é que a Rússia está consumindo tropas a uma taxa surpreendente durante sua ofensiva de verão. Essa ofensiva pode ser a mais cara que a Rússia já lançou. Segundo o Kiev Independent, em 10 de julho, números publicados pela The Economist indicavam que a ofensiva de verão resultou na morte de 31 mil soldados russos. O número de soldados feridos não foi informado, mas estima-se que seja o dobro do número de mortos. Considerando que quase um mês se passou desde a publicação desses números, é possível que Putin tenha perdido mais de 40 mil soldados em sua ofensiva de verão. As perdas são enormes, e a Unidade Timor apenas as agravou, trazendo ainda mais humilhação. Ao recuperar território das forças russas invasoras, Putin buscará preencher as lacunas deixadas em seu exército pela ofensiva de verão. Isso apenas aumenta a chance dos conscritos aterrorizados mencionados serem empurrados de seus postos de fronteira para Sumy. Lá, eles provavelmente morrerão, a menos que se recusem a lutar contra a aterrorizante Unidade Timor após os eventos de 5 de agosto. Quanto ao que vem a seguir em Sumy, é difícil dizer com certeza. A Ucrânia e a Diretoria Principal de Inteligência possivelmente estão consolidando seus ganhos e podem estar planejando outra operação para a Unidade Timor e aliados. Putin ficará furioso, mas não tem um plano B. As chances são de vermos tantos ataques russos em Sumy quanto antes, provavelmente sem que ganhem terreno. No dia 6 de agosto, data da criação deste vídeo, é correto afirmar que a ofensiva de verão de Putin em Sumy fracassou. A Diretoria Principal de Inteligência está causando perda de território. A criação da zona de amortecimento está mais distante.
Kursk permanece vulnerável a uma futura contra-invasão, principalmente porque a Rússia está consumindo os soldados que dedicou a Sumy, o que é ainda mais preocupante. Em suma, a unidade Timor fez um bom trabalho. Enquanto isso, Putin também lida com a perda de dezenas de milhares de soldados em seus constantes ataques a Turetsk. O exército russo já enviou 50 mil soldados para morrer naquela cidade, e tudo foi em vão, assim como em Sumy. Saiba mais no nosso vídeo e inscreva-se no Show Militar para mais vídeos sobre os recentes feitos das Forças Especiais da Ucrânia. Agradecemos por assistir.